Mas nem todo o trabalho de combate à facção, a crime, ele é feito de uma forma presencial, indo na casa das pessoas, testemunhando o crime, fazendo diligências de local de crime. Muitas vezes, o trabalho é feito com inteligência, antecipando os fatos, utilizando o meio digital para que as investigações aconteçam. E para isso existe uma rede no Brasil inteiro atuando para garantir essa proteção, a partir do Ministério da Justiça, através da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós estamos aqui no estúdio recebendo o delegado Alessandro Barreto, que é coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça, do Senasp, e que vai conversar com a gente a respeito desse novo momento vivido pela segurança pública e pela criminalidade, utilizando os recursos digitais. E um detalhe importante, estamos conversando com o integrante da Senasp, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, que é um delegado de polícia do estado do Piauí. Delegado Alessandro Barreto, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui como delegado de Polícia Civil do Piauí e cidadão honorífico do Piauí. Me dá muita satisfação em representar bem o estado lá fora e ajudar numa rede de proteção. Já há quanto tempo o senhor está fora do Piauí atuando nesse trabalho nacional? Está desde o ano 2017 coordenando uma ação integrada, principalmente contra crimes de ódio na internet. Então, Joelso, ela tem me assustado e tem chamado a atenção o quão cruel o ser humano em troca de audiência. Então, a gente tem visto barbaridades. Tem uma série muito famosa que está em evidência aí no streaming, mas eu asseguro a vocês que a ficção ela é bem mais tranquila do que a realidade. O senhor falou isso outra vez, numa entrevista que a gente teve aqui, o senhor falando direto de Brasília conosco, e isso é assustador. Em troca de audiência, o que é que a Segurança Pública Nacional já viu? O que é que os criminosos fazem em troca de audiência, em troca de likes, em troca de curtidas e visualizações? Remonta muito os tempos de crueldade do ser humano, de perversidade, com animais sendo mortos ao vivo, meninas sendo automutiladas, meninas escravizadas. Escravizadas? Escravizadas, sim. São subjugadas e só podem fazer à vontade, só pode ir para determinado local. E, assim, não dá para narrar o que os agressores obrigam elas a fazer. Não dá para narrar por quê? Porque é muito chocante? É bem terrível. É bem terrível o que a gente tem visto, mas assim, é combustível para nós como policiais presenciarmos isso e, cara, arregaçar literalmente a manga e dizer vamos para cima, vamos encontrar, não importa onde ele esteja, não importa quem seja a pessoa, ele vai ser localizado e vai ser responsabilizado. E de lá para cá, centenas de pessoas já estão respondendo à justiça por conta disso. Quando o senhor fala a respeito desse perfil de crime cruel, brutal, em troca de audiência, pessoas que se automutilam diante de câmeras, que é disso que o senhor está falando, né, para uma plateia assistir. Nós estamos falando de que tipo de vítima? Com que idade, sexo, qual é o perfil? Normalmente meninas, crianças e adolescentes. 9, 10, 11 anos? Isso, 14, 15 anos, às vezes até mulheres. E a gente tem visto, como eu te falei, a questão de audiência, de pertencimento. As pessoas entram em desafios absurdos para pertencer a um grupo. Então, assim, fazem atrocidades que são transmitidas online, mas o que é que eu conforto a vocês? Há uma cooperação muito grande da polícia com as plataformas. A gente não pode cair no erro de culpar a tecnologia. Eu sempre falo aí nas minhas palestras que o grande culpado disso é aquela peça que centra entre a cadeira e o monitor. É o ser humano que faz atrocidades. Ele, sim, a gente tem que expulsar do campo que ele está fazendo irregularidade, não fechar uma plataforma. Então, tem essa cooperação, os dados chegam. E, Joelso, eu, como delegado de polícia, nos meus 25 anos, tenho feito alguns trabalhos espetaculares e tem alguns casos que a gente está chegando à autoria, como foi uma pessoa em situação de rua que foi queimada com coquetel Molotov, que
a ocorrência chegou para a gente 7 horas da manhã, 10 horas da manhã nós já tínhamos a autoria e não tinha nem registro de ocorrência. Vocês conseguiram desvendar o caso antes mesmo do registro da ocorrência? Antes do registro, ligou... Como é que isso acontece? Essa rede que o senhor se refere é que é capaz de fazer essa triagem, encontrar essas respostas rapidamente? Como é que funciona a logística disso? Tem uma regra. Planejamento, escolha a pessoa certa, coloque no local certo. Então, quando você coloca esses policiais para trabalhar, capacita e forma uma rede, eu estou aqui como representante de centenas de policiais que trabalham anônimos e ajudando literalmente a caçar esses monstros, esses predadores. Em vários estados do Brasil. Em vários estados do Brasil. E isso é um trabalho tão legal, Joelson, que as polícias de fora vêm até conhecer o que está sendo feito aqui, de boa prática, a velocidade, a resposta. E o que tem me confortado muito é evitar tragédias. Teve casos que já recebi ligações de colegas dizendo, olha, avisa para o teu pessoal que eles evitaram uma tragédia. Tá? Isso então, é muito interessante. Isso é muito confortante para a gente, saber que está se antecipando. A gente está acostumado a ver uma polícia civil que atua em locais de crime. A partir dali, aconteceu o crime, as investigações iniciam para saber quem apurou. Esse modelo que está sendo executado pelo Ministério da Justiça através do Senasp é a antecipação do crime. E aí vem um outro ponto. Como é que se enquadra, a legislação brasileira está preparada para isso? Crimes que não aconteceram, crimes que estão em fase de preparação. Como é que se diz? Você é um culpado por um crime que você ia cometer. Não, nesse caso, não há responsabilização. Mas o que é que acontece? Como eu falo, o caso do morador, da pessoa em situação de rua, ele foi queimado ao vivo e a gente chegou à autoria. Certo. Nossa legislação ela é bem rica hoje. O nosso arcabouço normativo ele é bem rico e ele permite ao policial pegar dados, obter informações. Então, assim, é certo que a gente precisa aperfeiçoar. Tem alguns comportamentos que eles precisam ser tipificados, eles precisam ser adequados, mas não é por falta de legislação que a gente tá atuando. Eu te dou um exemplo bem claro. Nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Ele é aplicado para se der um problema, por exemplo, com um carro autocontrolado, que está sendo 30, 40 anos depois. Então, já tem essa antecipação, né? Já. A antecipação, às vezes, ela prepara para o futuro. Sim. Mas vou citar agora o exemplo de um dos casos de maior repercussão que vocês resolveram recentemente, que foi o caso do show de Lady Gaga. Havia ali vocês perceberam, olha aí, as imagens do show, né, que reuniu milhares de pessoas lá no Rio de Janeiro, e vocês perceberam que poderia acontecer um atentado neste show. Como é que foi o trabalho para evitar que uma tragédia acontecesse nesse espetáculo? Bom, como é que funciona a investigação da internet? São fragmentos de informação. Então, chegou um fragmento de informação da Polícia do Rio, ela pediu apoio, foi produzido um relatório e disse, possivelmente vai ter um ataque e tem esses endereços aqui que vocês devem checar. Então, houve antecipação, houve busca, houve apreensão de dispositivos e, principalmente, ocorreu a tranquilidade de um grande evento, um evento belíssimo, que estavam lá milhões de pessoas e a gente, com um trabalho silencioso, pontual, paciente, certamente evitou uma tragédia. Essas foram prisões em mais de um estado, né? Sim. Como é que foi? Quantas pessoas foram presas? Em vários estados. Nesse caso foram 5 estados, não está fugindo a memória, e foram efetuadas busca e apreensão. Mas o que é que a gente tem visto, Joelson? Eu chamo a atenção dos pais e as mães. A gente tem sempre encontrado nessas buscas cenas de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Tá? Me chama muita atenção com o pai e a mãe fica tranquilo e deixa seu filho em casa 15, 20 horas conectados na internet e diz, meu filho está seguro. Eu vou passar esse recado bem claro aqui para você. Seu filho não está seguro. Eu acho que ele está mais seguro até na balada do que conectado esse tempo todo. Essa mesmo é a conclusão? Estar no mundo virtual pode ser mais arriscado do que, por exemplo, estar circulando na madrugada? Se não tiver controle, sim.
E como é que se controla isso? Primeiro, controle de tela. Né? A garotada de hoje fala, eu tenho minha privacidade. Não é vigilância, é proteção. Então, criança não pode ter segredo, adolescente não pode ter segredo. O que acontece? Nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Então, o adolescente acha que está falando com um coleguinha do outro lado que tem a mesma idade. Na realidade, é um predador sexual com um perfil impostor se passando por aquela pessoa e aí vai praticar verdadeiras barbaridades. Então, quando o adolescente vai ver, já está tarde. Eu até recomendo a você, converse com seu filho, com sua filha, e diga, olha, meu filho, minha filha, quando alguém te procurar na internet e diga, isso é um segredo nosso, me conte, tá? Criança não tem segredo, porque alguém que está pedindo um segredo para seu filho ou sua filha, possivelmente é um predador sexual, está pronto para atacar. A internet é um lugar maravilhoso, é um lugar espetacular, riquíssimo em oportunidades, volto a repetir, não podemos culpar a tecnologia, mas temos que ter a vigilância para que não sejam surpreendidos. Em alguns casos, Joelson, o pai e a mãe só vai saber o que o filho estava fazendo na internet quando a polícia bate na porta para efetuar a busca e apreensão. E isso eu não gostaria que ocorresse. Aquilo que acontece no seriado, na série, né, que o senhor se referiu, acontece também na vida real. É muito pior na vida real. É muito pior, tá? São coisas, são vídeos que até eu disse, não quero olhar. Eu só quero que encontre quem fez isso. Então, a missão de vocês é encontrar, então não podem parar enquanto não encontrar. A gente tem uma regra lá que as pessoas que fazem o mal não vão descansar um minuto. Nós também não podemos descansar. Nós não temos linha de chegada. Entendeu? Então, quando a gente pensa que está acabando algo... Pensa que foi um sucesso? Tem outra coisa para fazer. Nosso lema é muito. A melhor operação é sempre a próxima. Tá? Muito bem. A gente não pode viver do passado. Então, a polícia hoje, na área da tecnologia, em tempos da inteligência artificial, ela tem que estar olhando para frente e não para o passado. Delegado Alessandro, quero agradecer a presença do senhor, delegado Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça. Muito obrigado pela presença no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho realizado por vocês.